Eu fui uma mãe agressiva, verbalmente e fisicamente. Eu bati na minha filha. Eu me arrependo profundamente. E é uma coisa que eu trabalhei em terapia, eu aprendi a pedir perdão, eu aprendi a reconhecer. Você aprendeu a se perdoar? Ainda estou no processo. Caramba! Ainda estou no processo, né? E é uma coisa que mexe demais comigo isso, né? De eu ter sido agressiva com ela. Pra dela olhar nos meus olhos e falar assim, depois, me desculpa de eu ter te deixado nervosa, como se a culpa tivesse sido dela, e não minha, que foi uma total falta de controle emocional. Tomaram essa? E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Quando eu falo pra vocês que meu podcast está maravilhoso, é porque pessoas como a Andrea Rossi... Tudo bem, Muito Otávio? obrigado pela moral que você me dá pra vir aqui no meu maravilhoso podcast. É mesmo? Antigamente eu falava meu humilde podcast, mas Não. agora eu falo que tá tudo maravilhoso. Maravilhoso, grandioso, esplendoroso. Na sala da minha casa. É isso aí. Andrea, você é especialista em Toddy, é isso? Exatamente. Explica pra gente o que é o Toddy, não é a bebida láctea. Nem passa perto daquela doçura, né? TOD é o transtorno opositor desafiador. É um transtorno neurocomportamental que está dentro do espectro dos transtornos disruptivos do comportamento. Então, Traduzindo... normalmente esse transtorno ele é diagnosticado na infância, na adolescência, tá? Existem poucos casos que se fala na fase adulta, mas o foco está sempre dentro da infância e da adolescência. São crianças que têm comportamentos extremamente desafiadores, baixa tolerância à frustração, são desorganizados emocionalmente, eles enfrentam regras e figuras de autoridade com frequência, mesmo depois de manejado. Então você percebe que são crianças muito desreguladas emocionalmente, com dificuldade de lidar com as emoções, regras, combinados e figuras de autoridade. Bom, vamos à listinha que você me passou, então. Dificuldade com regra, desorganizados, também. certo? Não é a característica principal, mas é desregulação emocional, você falou, né? Isso. Variações emocionais, certo? Grandes, importantes. Grandes variações emocionais. Que mais que você acabou de falar? Dificuldade em lidar com as emoções, com leituras de ambiente e com figuras de autoridade. E não é TDAH, não? Ou eu tenho outra coisa além do TDAH? Porque agora eu fiquei assustado. Você sabe que TDAH e TOD andam de mãos dadas, né? Que assim, tem uma incidência de 40% dos diagnósticos de TDAH com comorbidade do TOD. O TDAH, ele tem uma componente cerebral, tem uma questão do funcionamento cerebral. O TOD, ele tem componente comportamental. Ele tem dificuldade em lidar com as emoções, com as relações, com as figuras de autoridade. Mas isso não... assim... Um diagnóstico não invalida o outro. Sim, um diagnóstico não invalida o outro. Mas assim, o pouco que eu... Quer dizer, né? O pouco que eu sei sobre neurociência do TDAH, muito é do próprio podcast. Eu já entrevistei pessoas aqui especialistas em TDAH. E falam muito sobre o lobo frontal do TDAH, que ele tem um atraso de evolução, que ele tem um atraso de, se não me engano, são de 6 a 8 anos para trás de evolução cognitiva, de comportamento. E isso faz com que a gente tenha, seja mais lento, seja mais avoado, né? São as conexões cerebrais. Quando a gente fala do córtex pré-frontal, que aqui estão as funções executivas, né? O cérebro, ele se desenvolve da nuca para a testa, né? Então, se a gente olhar de forma anatômica. E aí você vem com a coordenação motora, a grossa, depois a fina, a questão da aprendizagem, todas essas aquisições. E essa parte frontal, para você ficar bem feliz, ela vai se formar lá pelos 25 anos. Então, e essa parte frontal, ela é responsável pelo quê, Otávio? Pelas funções executivas, controle inibitório, memória de trabalho, regulação emocional, tudo isso. Tá, e o TOD tem essa alteração cerebral física também ou não? Existem componentes genéticos que são estudados e você vai encontrar na literatura, mas existe um componente comportamental que ele está relacionado a um atraso do desenvolvimento, a um atraso da maturidade dessa criança. Minha filha, ela é diagnosticada com TOD, ela foi diagnosticada aos 8 anos, hoje ela tem 16, e eu percebo uma imaturidade dela, né? Então você percebe que ela tem 16, mas
mas ela tem um pensamento que tá ali pelos 12, 13 anos, mais ou menos, que é o que a turma que ela transita atualmente. Não é nenhum impeditivo, tá? Mas ele só traz para a criança um tempo diferente de aprendizado. E por que eu falo tempo diferente? Porque tem o componente emocional muito forte. A criança que tem o TOD, ela tem tanta dificuldade de lidar com regras, com combinados, com figuras de autoridade, de novo, né? Com as situações de modo geral, que ela acaba tendo o aprendizado prejudicado por conta do comportamento. Nem toda criança que tem TOD tem dificuldade de aprendizagem. Mas quase que toda criança que tem TOD tem atraso nesses ganhos por conta do comportamento, do emocional. Eu tô começando a entender a diferença entre o TOD e o TDAH. Porque é aquela coisa, né? O meu TDAH ele é muito claro, sempre foi. Né? Quando eu fui fazer os diagnósticos, o terapeuta falou assim... uma psicóloga falou assim, tá vendo? Você já sabe que você tem, ainda bem que não vai ser... Foi, né? Tardio o seu diagnóstico? Foi com 20 tralalá. Até que não foi tanto. Meu marido tem 49, foi agora com 48. Imagina o tanto que esse homem sofreu. Nossa, e eu fico imaginando, não ele, né? Só ele, minha sogra também, né? Coitada, que Deus a tenha, mas imagina o perrengue que ela passava. Não, porque assim, é muito difícil. É assim, ao mesmo tempo que eu me destacava naquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava, eu simplesmente não... Então assim, eu era horrível em física, química e matemática, da parte de exatas. Só que eu gabaritava história e geografia. Sabe? Gabaritava história e geografia. E assim, eu cheguei a ficar de recuperação de todas as matérias. E assim, com o intercâmbio pago, tá? Eu ia fazer, ia terminar o terceiro ano, eu ia pro intercâmbio. Eu fiz intercâmbio no Alasca. Mentira! Meu sonho de consumo é conhecer o Alasca. Eu morei 7 meses no Alasca. Então agora você imagina um adolescente com tudo pago pra fazer o intercâmbio no Alasca, tendo que estudar pra fazer prova pra passar no terceiro ano, senão ele não vai. E sem o diagnóstico, porque não tinha diagnóstico na minha época. Não tinha nem uma medicaçãozinha ali pra ajudar. Nada. Sabe o que tinha? Cinta, castigo, ameaça e era isso. Era o que tinha, entendeu? Era exatamente o que tinha. Aí, o que acontece? A vida foi se passando, tudo deu certo, beleza. Meu avô, ele faleceu com 92 anos. Com 90, mais ou menos, ele começou a tomar remédios para depressão, demência senil, né? Que já é o cérebro já, 90 anos. Pedindo arrego, já né? Pedindo arrego. Ainda mais o cérebro do homem, né? Porque o homem, ele morre mais cedo, né? Ele, estatisticamente, a mulher, né? E o que acontece? Eu conversando com a psiquiatra do meu avô, ela falou assim, então... Isso daí, você sabe que claramente ele tem um quadro de TDAH ali. Eu falei... O seu avô? Aí eu falei, daí que veio, então. A carga genética. Foi aí que eu simplesmente abracei ele cada vez mais e falei assim, tamo junto, velho. Agora eu vou cuidar de você até o talo. E porque assim, você imagina o trabalho que ele deu pra minha avó. Você imagina o trabalho que ele deu pra minha mãe. Eu falo, meu avô foi muito maravilhoso comigo. Ele foi um excelente avô. Mas ele não foi um bom avô pra minha irmã. Ele não foi um bom pai e não foi um bom marido. Você entendeu? Entendo. Aí você coloca já aquela pressão machista da década de 20. Entendeu? Aquilo que ele... Você imagina o que uma criança que nasceu em 20 tralalá, nem sei que ano que ele nasceu, 22, 23, não sei. Ele nasceu na década de 1900 Guaraná com rolha, né? Água de poço, nem Guaraná tinha, né? Você imagina o que uma criança com TDAH ou até mesmo o TOD, que nasceu em 1920, o que essa pessoa não passou? Sim. Isso a gente fala muito, né, nas rodas de conversa, com outros educadores parentais, com outras famílias, né? Não é de hoje, né? Se você é muito jovem, mas assim, quando você pega alguém mais velho, e aí você fala assim, na sua sala de aula, eu, por exemplo, eu tenho 49 anos, e na minha sala de aula, quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu lembro claramente que tinha aquele que não serve pra nada, aquele bagunceiro, aquele lá desatento, aquele que abaixa a cabeça e dorme, os falantes, e aí uma grande maioria dos iguais, que estava dentro da caixinha. Né? Porque todo mundo quer o igual que tá dentro da caixinha, porque é fácil, né? Você pega a caixinha, põe aqui, você faz um transporte grande ali.
Mas não é que era aquele menino que não dava pra nada, não é aquele menino que era o bagunceiro. Tinha alguma questão, mas não tinha o quê? Estudo, pesquisa, não tinha, né, nenhum tipo de olhar para aquela situação. E que bom que essas pessoas, né, conseguiram ter o seu espaço em algum momento para serem olhadas, porque não dá para falar que esse menino não vai aprender, não dá para falar que essa menina não vai desenvolver. Vai, só que é diferente. E o diferente dá trabalho, porque a caixinha você pega e faz todo mundo fazer a mesma coisa. O diferente aprende diferente, e para ele aprender diferente eu preciso oferecer coisas diferentes para ele. Para esse que tem problema comportamental, ele tem mais dificuldade. Não é que ele é birrento, que a mãe é culpada e não está educando. Eu, Otávio, recebi muitas vezes, inúmeras vezes, a frase do que você mima demais. Você passa a mão na cabeça demais. Você não está sabendo educar a sua filha. Então, se você é mãe e tem um filho com TOD, não aceite isso. Por quê? Não é. Eu acho que o seu recado para a câmera vem um passo antes. Se o seu filho tá dando muito trabalho e você tá enlouquecida com ele porque ele te desafia, ele é o terrorzinho, vamos assim dizer, dentro daquele universo dele, ele pode ter TOD e você não sabe. Exatamente. Entendeu? Nem tudo é TOD. Nem tudo é TOD. Existem componentes ambientais que favorecem um comportamento desafiador. E isso tem que ser falado. A gente sabe disso, né? A gente não pode banalizar. Mas como a gente entende essa criança que tem transtorno opositor desafiador e está passando... E precisa ter um olhar diferente pelos prejuízos que essa criança passa. Pai, mãe, cuidador, professor, tem dificuldade de lidar, porque você fala assim, meu Deus, um ser de 1,10 m que pesa 40 quilos, eu não consigo dominar essa criança, né? Você fala, como é que eu faço isso? E aí você vai se tornando incompetente, você vai falando, não, eu preciso buscar ajuda. E aí quando você busca ajuda, você entende que o seu filho está sofrendo muito mais que você. Porque se você sofre para lidar com comportamento desafiador, a criança que vivencia isso sofre muito mais. E eu posso te provar, porque minha filha tem o TOD. E quando ela era menor, ela falava quando ela tinha a desregulação emocional e quando passava, porque a raiva se autorregula, né? Ela entra num gatilho, num pico de raiva, de desregulação, dá um ponto agudo de desregulação e depois volta por uma regulação emocional. E nesse momento veio uma ressaca moral muito grande, Otávio. E era exatamente isso que eu ia te perguntar. A sua filha, ela teve o diagnóstico com 8. Como que foi da primeira infância? O bebezinho com TOD, ele é comum? Ou ele já apresenta algum tipo de comportamento desde pequenininho? Eu queria que você explicasse até para o pessoal que está assistindo como que é o comportamento de uma criança que tem TOD desde o momento do nascimento, assim, quais são as diferenças? O TOD, como eu disse, ele tem caráter comportamental e emocional muito grande. E aí, ele pode se desenvolver pelo ambiente, muitas vezes, mas ele pode vir com algumas questões do desenvolvimento. A minha filha nasceu com atraso global do desenvolvimento e depois, aos 8 anos, foi diagnosticado déficit cognitivo com TOD. Mas antes desse processo, a gente já procurou ajuda desde os 4 anos de idade dela, porque ela teve ganhos tardios, ela demorou para andar, ela demorou para falar, ela demorou para atingir os marcos do desenvolvimento. Mas quando ela começa a fazer essa interação com o meio, com a escolinha, com os colegas, eu sempre percebi ela mais irritada, ela mais intolerante, com dificuldade em lidar com as brincadeiras, com dificuldade em transitar ali com os pares, com dificuldade com as situações como um todo. Então você começa a observar que fala assim, mas tá diferente, é diferente, não é igual. Ela tá assim, ela chora mais, mesmo eu conversando, ela chora mais, ela é mais irritada, ela é mais isso. E aí na escola, olha, ela é mais retraída, ela não fala com todas as crianças como as outras crianças. E quando a gente fala com ela acaba se irritando mais, ela chora mais. E aí eu procurei a ajuda de um psicólogo especializado na infância que pudesse ajudar minha filha. Ela fez um trabalho, tudo, mas os prejuízos começaram a aumentar, principalmente quando ela entrou aos 6 para 7 anos na alfabetização. Por quê? A demanda é muito maior com a criança nesse período. É onde ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a escrever, ela tem que ficar na escola, ela tem que seguir uma regra, ela tem um roteiro, uma rotina dentro da sala de aula. E aí,
E aí, o que acontece? Ela começou a passar por situações de enfrentamento, não de um enfrentamento de embate, mas eu preciso que você faça devolutivas para mim, do seu aprendizado, dos seus ganhos. Faz E sentido. ela começou a ter dificuldade. Então, o comportamento ficou muito pior. Você percebia muito mais intolerância, muito mais frustração, muito mais chororô, uma dependência emocional muito grande da minha parte, né? De uma exigência emocional muito grande, e eu não sabia lidar com isso. Né? Eu não sabia. E eu também não queria repetir aquele padrão que você falou do começo, da surra, do castigo, da punição. Entende? Então eu tinha muita dificuldade. Eu manejava, eu buscava, eu falava, eu tentava. Eu perdia a paciência muitas vezes. Isso que eu ia te perguntar. Eu perdia muitas vezes. E assim, você, como neurotípica... Neuroatípica. Neurotípico... eu como neurotípica. Você entendi. como neurotípica tem essa visão de... Sabe? Eu sei que aqui nós temos um transtorno, eu sei que... E o seu marido, que tem TDAH? Porque aí, assim, eu tô te conhecendo agora, tá? Mas houveram embates entre vocês dois, porque a paciência do TDAH também não é aquela coisa muito, né? Pé de goiaba não dá manga. Não dá manga, entende? Então, assim, o fruto caiu no pé da árvore. O Paulo e a Maria Fernanda é ali a cuia e a cuíca, né? E eu tenho mais paciência. Embora o Paulo tenha recebido uma educação muito mais calma que a minha, os meus pais foram mais autoritários, a mãe dele foi muito mais de diálogo, né? Mas o Paulo veio com todas essas questões dele também, né? Eu também perco a paciência, mas eu aprendi algo incrível com a educação parental, que foi... Eu comecei com a educação parental quando eu precisei de ajuda para lidar com a minha filha. Isso há 6 anos atrás. Na terapia? Você chegou a fazer terapia, não? Fiz 2 anos de acompanhamento parental, uma educadora parental semanalmente. Eu falava assim, eu não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer. E ela me ensinou. Eu sou muito grata a Cláudia Laminos, que foi minha educadora parental. E ela falou, Andréia, você não é uma árvore. Quando você perceber que você vai passar dos seus limites, você vai anunciar e dizer, vamos parar agora. Antes que eu arranque a sua cabeça! Mais ou menos. Ela falava, eu vou parar agora, eu vou sair daqui para respirar, porque eu não gosto quando eu passo dos meus limites. Então, para não Quantos passar... anos ela tinha? Minha filha? Quando você aprendeu isso? Quando eu aprendi isso, ela já tinha uns 11 anos. Ela tinha uns 11 anos. Então ela já entendia. Já entendi. Então eu falava, e ela... Olha, Otávio, é engraçado, né? Teve dias de eu me trancar dentro do lavabo e ficar umas 2 horas no lavabo e ela assim, ó, batendo. Pá, pá, abre, eu quero falar com você, eu preciso de você, não sei o quê. Seu TDAH já tá bombando, né? Exatamente. Eu trabalhei 10 anos como monitor de acampamento. Eu cheguei até a trabalhar fora do país como monitor de acampamento e tal. E monitor de acampamento tem 2 estilos, né? Tem o monitor que é 100% da zoeira, né? É aquele que se fantasia, que não sei o que é o palhação divertido, tio legal. E tem o outro é o bad cop e o good cop, sabe? O policial mau e o policial ruim. Né? O policial mau e o policial ruim. O bom, né? É o bom policial e o policial mau, vamos assim dizer. E eu sempre fui meio que esse mal. Mas assim, eu sempre me lidei muito bem com crianças, eu sou um imã de crianças, assim, às vezes eu nem quero ter muito contato com criança, você vê que tem uma criança agarrada no meu joelho, assim, sempre foi, desde que eu me conheço por gente. E a minha paciência, ela sempre foi assim, ó, aí a criança, tipo, não, assim, ó, vou falar real aqui, eu não tô brincando, sabe, chega, parou, acabou, chega. Aí a criança... Sabe? Quem é esse, né? Aí o que acontece?
Eu não sei o porquê, se existe algum tipo de explicação pra isso, mas quando eu era monitor, eu não sou pai, graças a Deus, não quero ser, tá? É isso, eu vou passar por essa vida sem deixar herdeiros. Aí, o que acontece? Vai ficar tudo por das sobrinhas. Aí, engraçado que quanto mais firme eu era com a criança ali, mais elas me amavam. Aí é aquela coisa, eu não sei, a gente pode até falar mais pra frente sobre o limite, sobre o limiar do limite, até onde e tal, mas legal. Assim, quando eu falo assim, não, mas tá causando, chama o Otávio que ele resolve. Eu já chegava assim, ó, sabe, rolava aquele... Paralisia, assim, né? E tipo, vamos parar com isso. Mas não perguntei, não quero saber. Vai, parou. Aí ficou... Esse tipo de comportamento... Avalie meu comportamento com crianças, por favor. O quão errado é isso? Eu não poderia fazer isso. Mas eu poderia dizer que a gente trabalha, enquanto educadora parental, nessa transição entre o autoritarismo e a agressividade e a negligência, a permissividade. São dois polos que são muito ruins para o desenvolvimento infantil. Tá. Muito ruins, principalmente... Muita permissão e muita autoridade, é isso? Tem que ter o equilíbrio. Aí você traz a gentileza aqui para esse patamar e a firmeza aqui para esse patamar. E elas andam juntas. Então, a gente trabalha validação de emoções, validação de sentimentos, resolução de conflitos, responsabilização, né? Diálogo e entendimento. Mas lembrando, eu falo muito isso para as famílias que eu acompanho, principalmente por ser uma mãe atípica, a grande maioria das famílias que me acompanham e que me pedem ajuda e que procuram os meus atendimentos são famílias com filhos neuroatípicos, neurodivergentes, porque elas têm muito mais dificuldade do que as famílias típicas. O problema existe nos dois lugares, tá? Só que os neuroatípicos, eles têm, assim, um potencial muito maior. E aí você tem que persistir muito mais e entender que o seu trabalho vai ser muito maior aqui do que é aqui. E as famílias que eu procuro, eu falo, olha, o respeito numa família, ele é horizontal. Eu, meu marido, minha filha, todo mundo se respeita da mesma forma. É uma filha só. A mesma gentileza, exatamente. No ambiente que ela transita, todo mundo se respeita. Mas aqui dentro dessa casa tem uma hierarquia e ela é vertical. Então aqui juntos nós vamos te passar, eu e meu marido. E isso eu falo para as famílias, seja você e seu marido, seu companheiro, companheira, enfim, independente de como é a composição familiar. A criança, ela precisa do contorno. A criança, ela precisa saber até onde ela pode ir. Eu falo, os filhos podem tudo, não a todo momento e nem em todo lugar. Essa é muito boa, hein? Então assim, eu preciso dar esse contorno, porque se eu não der, e se ele começa a transgredir dentro de casa, o que ele vai fazer na rua? Entende? Então, assim, eu vou te passar valores e regras, e os combinados nós vamos fazer juntos. Como que é um adulto com TOD? Então, a tendência do TOD bem tratado, né? E quando a gente fala em tratamento para TOD é terapia cognitivo-comportamental para criança, manejo parental para os pais, em algumas vezes, em alguns casos, existe o suporte medicamentoso. Não existe medicação para o TOD. Existe medicação para regulação de humor, né? Para essa outra questão que ajuda a tornar essa criança mais acessível. Então, você entra com esses 3 pilares no suporte para a criança. A tendência é que depois da adolescência, essa criança ela tenha adquirido a regulação emocional, a capacidade de gestão do comportamento, a capacidade de gestão das emoções, ela identifique o que ela está sentindo, que ela saiba se expressar, que ela entenda sobre regras sociais e que os pais também saibam oferecer manejos mais assertivos, porque tem muitos pais que não sabem lidar com isso também. Aí existe dentro do DSM-5, tá posto lá, que casos não tratados podem evoluir, não é uma afirmação, tá? Mas podem evoluir para transtorno de conduta. Tem um médico muito bom no Espírito Santo, que é o Dr. Marcelo Masrua, e ele fala muito disso. Ele fala, existem muitas remissões de casos de transtorno opositor desafiador por conta desse compilado todo bem elaborado. E existem estudos que estão acompanhando alguns adultos, mas a gente não tem números ainda, não tem... Então, eu poderia falar de achismo aqui, que eu não acho interessante. Acho que a gente tem que falar sobre o que existe mesmo, né? Agora,
quando você olha transgressores, se você vai pegar a história pregressa desses transgressores, será que não tinha alguma questão, algum componente? Componente ambiental, componente emocional que não foi olhado? Né? Tem toda essa questão também. Então, é importante a gente entender que hoje, né, existem casos na infância e na adolescência de diagnóstico e que, quando bem tratado, evolui muito bem. A minha filha é um caso. Porque quando eu recebi o diagnóstico do TOD da minha filha, eu lembro como se fosse hoje, né? A gente fez um processo de avaliação com uma neuropsicóloga e ela dizia, existe uma suspeita de TOD, de transtorno opositor desafiador. E eu não fazia ideia do que, nunca tinha ouvido falar no que era transtorno opositor desafiador. E eu falava assim, puxa, mas aí eu começava a ler, fui pesquisar tudo, e eu só lia tragédia a respeito disso, né? Porque o Google é maravilhoso, às vezes, para te trazer tragédia, né? Dá um Google aí. Aí, quando a gente recebeu o diagnóstico, a neuropsicóloga disse, ela fechou para TOD, para transtorno opositor desafiador. Aquilo, assim, abriu um buraco muito grande no meu pé e eu falei, meu Deus, eu vou cair nessa cratera agora, eu e minha filha, o que vai ser da gente, o que vai ser dela? E eu fui compartilhar isso com uma pessoa, eu falei, minha filha recente recebeu esse diagnóstico, eu tô muito preocupada. E essa pessoa me disse, olha, não quero te assustar, mas a tendência é que você visite a sua filha na cadeia, porque ela vai ser uma grande transgressora. Que pessoa maravilhosa, né? Que pessoa boa, a gente aperta aqui quando não quer falar palavrão. Mas você fala palavrão e aperta. E eu falo assim, ô fulana, por que você não vai tomar no seu... É assim que você fala, entendeu? Nossa, eu imagino o seu emocional, como é que ele ficou essa Não, a minha história com a maternidade é muito ampla, ela é muito gigante, né? Começa na gestação, que foi difícil, enfim. Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. E eu queria bem, casa né? cheia. Ainda bem que você quis. Imagina se você não quisesse, já pensou? Exato. Eu queria ter, assim, 4 filhos. Eu adoro aquela confusão, sabe? Esse bife é meu, não sei o quê. Vem pra cá, mãe, pai, né? Carro cheio, viagem, né? Eu acho muito legal. Maristela, ficou com você esse BO. Não vai sair nada aqui, não. Eu adoro, eu acho muito legal. Mas eu tive a Maria Fernanda, ainda tive que fazer tratamento para engravidar, e graças a Deus tenho a minha filha, que ela é maravilhosa, e depois dela tentei de novo. Graças a Deus ela tem você. Acho que a gente se escolheu, né? Foi muito legal, mas eu acho que ela me escolheu, foi muito bom ela ter me escolhido, sabe? Eu falo dela, o olho brilha, porque ela é maravilhosa. E quando veio uma notícia dessa, eu falava assim, eu não tô preparada para visitar minha filha na cadeia. Mas eu tô preparada para fazer essa pessoa não ter razão, né? Eu tô preparada para mostrar para essa pessoa que ela acabou de falar a maior besteira da vida dela. Sabe o que é isso? Falta de informação. Falta de informação. E aí eu fiz tudo que eu podia. Era terapia todo dia, tinha que não sei onde. Eu pedi demissão, quando ela estava com 2 anos e meio, eu pedi demissão do emprego. Eu falei, vou me dedicar à minha filha. E eu passei bons anos, quase agora que eu voltei a atuar. Mudei de área, né? Embora eu seja formada em comunicação, mas fiz a educação parental para realmente ressignificar minha vida. Mas eu peguei um bom período aí de pelo menos uns 12 anos 100% dedicada a Maria Fernanda. 100% a ela. E estudando, e vendo, e estimulando, e fazendo, e pesquisando, e lendo, e lendo, lendo. E aí, quando eu percebi que a gente entrou numa roda virtuosa, né, saiu daquele ranço lá de medos e preocupações. Não que eu não me preocupe, acho que é natural do maternar e do paternar você se preocupar com seu filho, mas não daquela preocupação exagerada sobre a conduta. Né, porque eu estava no caminho certo, estava fazendo melhor. E não é garantia de nada, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Nenhum pai, mãe, típico ou atípico, pode garantir nada. Você investe tudo que você pode. Foi isso que eu fiz. E ela começou a colher bons frutos, não fui eu. Ela começou a ter regulação emocional, ela sabe, ela identificar emoções, ela aprendeu a gerir o comportamento dela, enfim. E eu disse para mim, deu certo. Está dando certo. E se está dando certo comigo, assim como teve uma pessoa que me disse que eu iria visitar minha filha na cadeia,
que não tem informação, deve ter mais um monte de gente sem informação sobre isso. E eu tenho que devolver para esse universo tão grande todas as coisas boas que aconteceram na vida da minha filha, porque eu tive bons profissionais, bons terapeutas, boas indicações e pessoas que me orientaram muito bem, né, que aí é o psiquiatra dela, a neuropsicóloga dela, a minha educadora parental, né, a fono dela, a equipe com quem eu transitei por muitos anos e transito até hoje com boa parte deles e que fez dar certo. Foi um trabalho multidisciplinar que fez dar certo. E aí eu falei, bom, vai ter muita gente fazendo dar certo também, porque eu vou fazer isso. Foi quando eu abri minha página do Instagram. Isso foi em abril de 2021, né? Ela fez 2 anos em abril desse ano. Tô com 2 anos e meio de página. E eu comecei contando histórias diárias da minha filha, dividindo situações, dividindo medos, dividindo angústias, dividindo estratégias, dividindo histórias, relatos, artigos, dando dicas. E essa página foi começando com os meus amigos, daqui a pouco com outras pessoas, e daqui a pouco eu tinha 200 pessoas me seguindo, 500, 1000, e aí eu comecei a falar mais. Aí essa rede virtual, ela começa a conectar pessoas. Olha, eu cheguei até aqui, eu acho que minha filha tem isso. Por onde você começou? Olha, eu cheguei até aqui porque um primo meu, não sei o quê. O que você fez? Quem faz isso? Por onde eu vou? Você tem uma indicação aqui? Me dá uma dica de fazer na hora do banho, porque meu filho se recusa a tomar banho. Aí, olha, tenta isso, eu fiz isso, deu certo. Tenta essa comunicação. Tira essa comunicação que não tá legal, que tá pesada. Vocês estão entrando em muitos embates. Sai do embate, vem para esse lado. Esse negócio de não bater, de não gritar, de não sei o que e tal. Claro, se o pai não tiver essa orientação, ele só vai colocar em prática aquilo que, entre aspas, deu certo pra ele. Aí na fase adulta aparecem os traumas e ele não sabe por quê. Não é bem assim? Né? Nossa, eu tô ansioso, nossa, eu tô com depressão, nossa, eu tô com síndrome do pânico. Tem aquele medo de rejeição, aquela necessidade de agradar o tempo inteiro. É lógico, porque quando você era criança, o amor era condicionado a você fazer o que eu quero. Exatamente. Né? A parada da dessensibilização no TOD funciona, sabe dizer? Então, eu não tenho bagagem sobre esse aspecto, né, que vem da psicologia, mas o que eu posso te dizer sobre educação. Tá. Todo mundo tem um pano de fundo, né? Todo mundo tem a sua história, a música que fica tocando na sua cabeça, e não tem terapia no mundo que vá tirar a sua história. Sim, porque verdade. você viveu, você tá ali na pele. E o que a gente tem que entender é que hoje, por sorte, nós temos estudiosos que trabalham muito nisso, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento humano. E a gente entende muito do que acontece com nós, adultos, dos traumas que a gente carrega e por que a gente tem tantos problemas de saúde mental, de relacionamento. Por que acontece? Vamos estudar essas pessoas, né? E se aprendeu muitos saberes a partir disso, que podem beneficiar as nossas crianças atualmente, né? E isso já não é de agora, já tem alguns bons anos que isso está acontecendo, está tomando corpo. E a educação parental vem para isso, para honrar a sua história, honrar o seu passado. Seus pais fizeram o melhor que eles sabiam, com as informações que eles tinham, com tudo que eles tinham. E tá tudo bem. Mas não significa que você precisa repetir essas histórias. Sim. Então, ok, é a minha história. Não gostei que eu apanhei, que eu fiquei de castigo, que eu tomei chinelada. Não gostei de nada disso. Que minha mãe ficou uma semana sem falar comigo. Porque... É o que você vai fazer daqui pra frente, né? Agora, qual é a necessidade do meu filho? Eu preciso me conectar com o meu filho, não com a minha história. Minha história já foi. E eu que vou para terapia para resolver lá, né, o que eu preciso. Mas quando eu tenho uma criança, eu tenho a opção de entender o que ela sente, porque ela é um ser humano. Ela não passa a ser gente quando se torna adulto. Ela já nasceu ali pronta, com emoções, ela vai ser movida pelo meio, pelo ambiente. Ela vai ter medos, vai ter ansiedades, vai ter... O mais próximo que você vai chegar do controle dessa criança é escolher algumas roupas para ela num determinado momento ali. Mas você pode orientar,
Você pode acolher, você pode validar, você pode dizer que tá tudo bem ela ficar brava, porque você não deixou ela comer mousse de chocolate no café da manhã, e ela não vai comer mousse de chocolate no café da manhã, ela pode comer no final do dia, depois do almoço, mas que ela pode ficar brava sim, que você entende. Você se conectou com a necessidade dela, isso não quer dizer que você vai falar sim para tudo. Entende? Então, filha, eu entendo que você queira muito e a gente vai colocar isso na sobremesa. Agora você vai comer seus ovos e vai tomar seu leite, vai comer seu pão, enfim. Então, o que acontecia antes? Você não vai comer e pronto, e se você não parar de chorar, eu vou te dar uns tapas. Ou você vai comer à força. Ou eu vou enfiar na tua goela. Não vai comer, sabe por quê? Quer comer mousse agora? Você vai ver o que eu vou fazer com esse mousse. Joga no lixo, ainda traumatizava a criança, né? Falava assim, meu Deus do céu, só queria uma colherada desse mousse. Então, é entender que, assim, a gente tem a possibilidade de fazer diferente, de fazer com mais respeito, mas sem perder o nosso papel como pai, para dar esse contorno. Então, por que eu tenho que falar um não pro meu filho e ele ainda tem que sorrir para mim? É verdade. Deixa essa criança frustrada, deixa essa criança triste, deixa essa criança sentir. Mas valida, eu sei que você tá muito bravo. E a gente pode pensar em outras coisas, a gente pode fazer diferente. Você já estudou alguma coisinha de PNL? Por mais pseudociência que seja. Não. Eu estudei muito a PNL e a única coisa, assim, tem muita coisa útil ali dentro, sabe? Mas eu me lembro muito de um negócio chamado antecipação. Quando você antecipa a emoção de alguém, que às vezes essa pessoa, ela nem percebe que ela tá tendo aquela emoção. Às vezes a gente só acorda irritado e não sabe o porquê. Pode ser algum fato de vitamina, pode ser algum aminoácido, pode ser alguma memória, pode ser algum sonho, pode ser alguma coisa que aconteceu com você. Você tá de mau humor e eu não sei porque eu tô de mau humor. Acontece, né? Quem tem TDAH, então, isso aqui é direto, né? Aí faz assim, né? Opa! Ou muito. Aí, e a gente fica insuportável com a gente mesmo. A gente fala, para de ser louco desse jeito, para de... A gente fica raivoso com a nossa própria raiva. É um negócio muito doido, assim, né? Eu falo que a minha cabeça é isso aqui, ó, tá vendo? Minha cabeça é esse painel aí. Mas aí, o que acontece? Quando se trata de crianças, e o transtorno já chama transtorno opositor desafiador, é onde você, pra criança, aquela criança que você falou que tem 1,5 m, você fala assim, o tio tava aqui quando isso aqui tudo era mato, meu querido. Eu gastei muita grana com... Quem você pensa que é, né? Cada fralda que você cagou, fui eu que paguei, então você me respeite que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E assim, eu imagino o exercício que é para os pais não serem os pais que eles tiveram, que eles receberam. Deve ser uma deformidade muito grande você simplesmente falar assim, eu fui educado dessa forma e eu estou bem, né? E eu estou bem. Agora eu tenho que simplesmente modificar, e eu tô com 30, 40, 50 anos, eu tenho que modificar todo o meu conceito de educação infantil para poder cuidar do meu filho. Para poder cuidar do meu filho, sem poder dar uns tapas, sem poder castigar, sem poder exercer a minha raiva. E ainda, voltando a falar sobre antecipação, eu acredito que o negócio, essa antecipação com a criança, ela funcione um pouco. Eu não entendo nada sobre educação infantil, nada. O que funciona é você trabalhar na previsibilidade. Mas se você chegar pra criança e falar assim, olha, eu sei que você quer, eu sei que você vai chorar, e se você quiser, eu deito no chão e choro contigo. Entendeu? Mas assim, eu já tô te avisando que você não vai gostar. Mas aí, se você quiser chorar o resto da tarde, é mais ou menos assim ou não? A gente tem que ter um olhar diferente. Assim, eu entendi o seu ponto e de novo, né? Falando nesse cenário. Primeiro, eu falo, putz, bem na minha vez de ser mãe, trouxeram o diagnóstico de TOD, eu não posso bater. Trouxeram educação parental, né? A avó não cuida mais do filho, não pode dar açúcar, não pode fazer mais nada, bem na minha vez, né? Porque antes era tudo assim, né? O que deixava a criança quieta era celular, e o celular faz mal também. Não, agora não pode, excesso de tela faz mal. Bem na minha vez que eu fui mãe, né? Mas tudo bem, mas assim, quando você tem um filho neuroatípico, quando ele só tem um filho com uma questão comportamental, que é o transtorno opositor desafiador, existe um movimento diferente que precisa acontecer no ambiente doméstico, na comunicação, na tratativa, para que você saia da guerra, né? Que você
consiga vencer essa guerra, mas batalha por batalha, um passo de cada vez. E você tem que se redescobrir e você tem que se redesenhar. O ambiente, ele é, assim, 80%, tá? Só que o que acontece? Nós estamos falando de 2 adultos que têm uma história baseada em experiências que não foram as melhores, né? Meus pais fizeram o melhor, mas eu fui punida, né? Eu apanhei em algum momento, tudo, mas, de novo, minha mãe fez tudo que ela sabia. Imagina que minha mãe, ela, né? Eu nasci, minha mãe tinha 21 anos. Ela morava no interior de São Paulo, ela e meu pai, eles vieram para São Paulo longe de todo mundo. Ela não tinha ninguém para ajudar. Tinha o meu irmão de 1 ano e 3 meses e um bebê. Então imagina a cabeça da minha mãe. Ela fez o melhor que ela podia, realmente fez. Mas ela repetiu muitos padrões. E ela fala, se eu pudesse voltar atrás, faria escolhas diferentes. Mas a gente não volta. Ela tem essa... Ela já falou, se eu pudesse voltar atrás, eu faria algumas coisas diferentes, né? E tá tudo bem, eu falo, mãe, você fez seu melhor e tá tudo certo. Mas aí, Otávio, tem isso, né? Da gente, da nossa história. E aí, de repente, vem alguém e fala assim, se fosse meu filho... É o que eu penso, tá? E aquela coisa, eu não posso me sentir culpado de pensar. Entendeu? Eu não posso me sentir culpado de pensar, mas assim, fila do McDonald's no shopping, criança fazendo berreira, e é o seguinte, se você perguntar pros meus pais, eu fui o berreiro, eu fui o birrento de ficar no chão esperneando. Meus pais, eles iam muito acampar de barraca comigo e com a minha irmã. Quando a gente chegava no camping, os vizinhos das barracas falavam assim, xiii, chegou o moleque birrento. Eu era o moleque birrento, eu era o terror. Ninguém queria o Otávio perto. A minha mãe é professora de português aposentada. Você tinha amigo na escola? Tinha. Eu sempre tive eu sempre, até acho que, sei lá, pela facilidade de se comunicar, pelo excesso de energia, era eu que puxava o bonde. Se você atravessar a rua aqui, tem uma escola infantil. Esse muro que tem aqui, ó, é uma escola infantil. Daqui a pouco você vê a molecada. Mas o que acontece? A minha mãe, por ser professora de português, agora ela é aposentada, né? Professora do estado. Ela já chegava em casa aqui, ó, de saco cheio de moleque causando na orelha dela. Aí tinha o Otávio. Aí tinha eu. Agora você imagina o que minha mãe não passou na minha mão. E o que acontece? Quando eu fui entrar no último ano do prézinho aqui, minha mãe me matriculou na primeira série. Nossa! Ela falou assim, eu vou colocar ele na primeira série com 7 anos... Porque ele tá socando os ele é alto, né? Eu tenho 1,86, né? 1,85 mais ou menos. E ele falou assim, não, ele já ele comanda o bonde. Então eu vou jogar ele 1 ano mais cedo, na primeira série, pra ver se os grandão... Dá umas porradas nele, sabe? Porque assim... Tadinho nada, porque aí eu doutrinava os maiores, assim, entendeu? Agora, alô vocês. Se eu pudesse dar um conselho pra minha mãe, hoje, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra minha mãe, eu falo assim, dona Edna, você devia ter me ouvido quando eu pedi pra você me colocar em qualquer arte marcial. Eu implorei pra minha mãe fazer... Eu falei, mãe, por favor, me coloca no judô, no karatê, no taekwondo. Ela tinha medo que você se tornasse agressivo? A minha mãe falava assim, eu não vou te colocar porque você, sem saber bater nos outros, você já bate. Imaginei. Sem saber bater nos outros, você já bate. Imagina se você sabendo. E ela e até hoje ela tem uma certa... Eu já quebrei nariz, eu tô tudo ferrado, tudo estrupiado. Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Que Faz legal. 15 anos que eu faço jiu-jitsu. Eu dou aula num projeto social aqui em São Caetano, que é o maior tatame do mundo. Ali, a divisa aqui na Guida Liberty aqui. Nós temos ali 600, 700 alunos só de jiu-jitsu. São 8 modalidades. E assim, o jiu-jitsu moldou muita coisa da minha personalidade, muita coisa, sabe? Eu ainda sou impaciente, mas se não fosse o jiu-jitsu, eu ia ser 10 vezes mais impaciente. Então eu vou dar um recado pra você. Coloque arte marcial, assim, se por acaso você acha, eu não vou colocar porque meu filho vai se tornar muito agressivo. Não.
Só coloca. O meu marido é TDAH e ele também faz jiu-jitsu. Ah, que legal. Faz. E eu falo pra ele, quando eu percebo que ele tá estressado, pelo amor de Deus, marca treino, vai Vai treinar. rolar. Vai pro tatame. Vai agarrar homem, pelo amor de Deus. Agora ele tá com o dedo do pé quebrado, não tá podendo treinar. Mas eu falo pra ele, você tá precisando ir treinar. Eu falo pra ele. Tomar um pau. Mas ele mais jovem, ele fez Aikido, ele fez outras artes marciais, mas sempre ajudou muito. Mas eu vou te falar também o que eu recomendo muito para as famílias com crianças com comportamentos desafiadores. Mas voltando àquela temática, né, tem as interferências do ambiente externo para dentro do nosso ambiente, que é o julgamento. Então, você se propõe a fazer diferente. Você está fazendo diferente com o seu filho que precisa dessa atenção, mas não acontece da noite para o dia. Essa criança leva tempo para adquirir e você tem que persistir, você tem que continuar. Só que nesse persistir, tem um dia que você acorda com o saco na lua. Aí vem aquela prima e fala assim, imagina que meus filhos fazem isso. Eu nunca admitiria. Aí você olha pro seu filho e você fala... Eu vou pegar a cabeça do meu filho e vou fazer assim, ó. Nossa senhora, e você fala, tá todo mundo me julgando. Só que leva um tempo também pra gente aprender a fazer diferente. E eu falo hoje pras famílias que eu acompanho, e falo muito lá no meu Instagram, desliga o microfone da plateia. Eles não vão parar de falar, mas você pode diminuir o volume. Então desliga. Quando tá falando, sabe quando você olha pro azul? Você fica assim, ó. Entendi. Não, pode deixar. Minha irmã responde. É. Minha irmã responde à altura. Então, mas aí... E eu aplaudo minha irmã respondendo. Então, mas aí você compra brigas diárias. Seu filho tem um comportamento diferente. Porque você também tem dificuldade de lidar com o comportamento do seu filho. Porque ele é difícil. E aí, você vai entrar em embates que aí você tem pouca energia. Porque seu filho te consome muita energia. O comportamento desafiador é algo que consome, exaure. E aí, a pouca energia que você tem, você vai bater boca com o vizinho que tá te julgando. É verdade. Então desliga o microfone do vizinho. Ele não precisa da sua atenção. Concentra a sua energia em quem precisa da sua atenção, que é seu filho. Olha pro seu filho e fala assim, tá difícil pra você, tá difícil pra mim, e nós estamos juntos. Né? E assim, é falar um não pro seu filho e sustentar esse não, porque ele vai chorar 4 horas batendo o pé no chão. Isso quando ele não vem pra cima de você, né? Acontece. Era isso que eu ia te perguntar. Quais não fiquei no banheiro trancada, que a minha filha queria minha atenção e ficou batendo na porta do banheiro. Minha filha, ela nunca foi agressiva, mas ela era insistente demais porque ela queria que eu mudasse de ideia. O Todd, ele tem essa característica agressiva de partir pra cima ou não? Não, ela tem característica reativa. Por quê? Ele reage muito rápido. Porque ele está se opondo, porque ele está querendo o desejo atendido, porque ele não entendeu, ele não dá conta da leitura do ambiente. Então, ele acaba tendo reações mais exageradas. E a minha filha não era diferente. Então, quando eu falava pra ela, não vai rolar, filha, não vai, isso não vai acontecer, ela ficava muito brava. E ela puxava a minha blusa, puxava de rasgar. De rasgar a minha blusa. Antes disso, você chegou a dar uns gritos com ela ou não? Muitos. Eu fui uma mãe agressiva. Verbalmente e fisicamente. Eu bati na minha filha. Eu me arrependo profundamente. E é uma coisa que eu trabalhei em terapia. Eu aprendi a pedir perdão. Eu aprendi a reconhecer. Você aprendeu a se perdoar? Ainda estou no processo. Caramba! Ainda estou no processo, né? E é uma coisa que mexe demais comigo isso, né? De eu ter sido agressiva com ela. Pra ela olhar nos meus olhos e falar assim, depois, me desculpa de eu ter te deixado nervosa, como se a culpa tivesse sido dela, e não minha, que foi uma total falta de controle emocional. Tomaram essa? Quando eu falo pra vocês que eu só trago gente top no meu podcast, é isso que eu tô falando. Saber que eu tenho TDAH me ajuda a não me culpar. Então vira e fala assim, beleza, você é bagunceiro? Você é bagunceiro. Então tem uma cortina que daqui pra lá o convidado não pode ir, sabe? E o café? Eu fiz café hoje, ó, escuta essa. Tem a térmica grande, que é a minha térmica de chimarrão, e tem o café, que é a térmica pequenininha, porque eu não tomo tanto café. Então eu comprei uma térmica
pra fazer café pro convidado. O que eu fiz? Eu coloquei a mesma quantidade de pó da térmica grande e da térmica pequena, e ficou um açaí. Uma tinta, né? Que vergonha, desculpa. Não. E ele, você gosta de café puro ou com adoçante? Puro. Tá muito forte? Não, eu tô comendo com colher. Me perdoa. Mas é o TDAH tá aí, Eu né? coloquei a mesma quantidade de pó para 1 litro e meio litro. Só tava o dobro. Mas enfim, saber que eu tenho TDAH me ajuda. Porque o sonho do TDAH é ser neurotípico. O sonho do TDAH é falar assim, por que eu não sou normal desse jeito? Por que eu não guardo minha língua dentro da boca? Por que eu preciso gastar dinheiro com... Eu comprei um taco de beisebol. Me pergunta, pra quê eu comprei um taco de beisebol? Me fala. Eu tenho TDAH em casa. Entendeu? É assim, só que o fato de eu saber que eu tenho TDAH me ajuda a me dar uma perdoada e me ajuda a me dar uma autoavaliação. Explica assim. Alguma coisa, né? O meu cérebro, ele sabe que ele tem esse negócio e ele fala pra ele mesmo, calma, não é por aí, porque se você for por aí, você vai ficar, além de TDAH, você vai ficar um TDAH ansioso e nervoso e psicótico, sei lá. Então, assim, saber do TDAH me ajuda a me autorregular. Então, meu cérebro, ele conta pra mim, olha, você sabe que eu tenho um problema, são duas pessoas, né? É eu e o meu cérebro, né? Eu, meu cérebro e as vozes, né? As vozes são 314. Aí você vira e fala assim, olha, neste momento eu tô ansioso, neste momento eu não sei o quê, mas eu sei que isso é do TDAH. Saber que é do TDAH me ajuda a me acalmar. A pergunta que não quer calar, sua filha, por exemplo, ela sabendo que tem o TOD, ela sabendo que ela tem essa especificidade dela, ajuda ela de alguma forma? Então, agora ela tem esse domínio. Agora ela sabe que ela tem o transtorno, ela sabe como funciona. Então, ela sabe a rigidez do pensamento dela, a dificuldade de interagir com o ambiente, a dificuldade de interagir com as informações emocionalmente. E agora ela fala assim, eu preciso de um tempo. Ela mesma fala. Ela sai, às vezes ela sai batendo pé, batendo porta, que não sei o quê, e vai pro quarto. Aí dá 10 minutos, ela tá no quarto, ela me manda o WhatsApp, mãe, vem aqui um pouquinho. Aí ela, ai mãe, desculpa por tal coisa, ai mãe, eu tava pensando isso, ai mãe, eu tava querendo isso. Então, eu percebo que ela já sabe se reconhecer, ela já sabe da dificuldade, do limite dela, ela sabe aonde ela quer ir. Por exemplo, teve a viagem de formatura, né, do 9º ano, e ela não quis ir. Ela falou, são muitos dias fora de casa, eu não vou conseguir interagir da maneira que eu gostaria, eu vou me expor, eu prefiro não ficar. Né? Então, ela começa a se perceber dentro dos ambientes. Antes, ela chegava nos ambientes com muita sede, ao pote, ia com muita sede, e ela entrava em muitos conflitos com as pessoas pelo jeito dela, porque ela não dava conta do jeito dela, e ainda ela queria chegar, queria fazer amizade, e ela construía amizade muito bem. Ela ela é comunicativa? Ela é expansiva? Um pouco, mas antes ela chegava, ela faz, criança que tem TOD faz amizade muito rápido, mas não sustenta essa amizade por conta do comportamento, porque tem dificuldade com as regras, com o jogo, com a brincadeira, com isso. Aí vem a rejeição do... Exclusão. Aí vem a exclusão, aí vem um sofrimento, vem senso de inapropriação, vem, eu queria ser diferente, e aí você trabalha autoestima, você trabalha... Não, você não precisa ser diferente. Você vai aprender a dominar suas emoções, mas você é perfeita do jeito que você é. Né? E ao mesmo tempo que você tem que ensinar essa criança a ser amigo, você também tem que ensinar que ela não pode catar migalha. Porque aí ela faz qualquer coisa por qualquer amizade. Entende? Isso é muito sofrido. Então, não, peraí. Você não pode agir dessa maneira com seus amigos, mas você também não pode aceitar isso. Então, é um trabalho muito amplo, Otávio, muito grande, porque é um sofrimento genuíno. Porque ela chegava de maneira muito... com desejo de construir amizade, com dificuldade, enfim. E ela passou por muitos sofrimentos, muitas situações de exclusão, muitas, inúmeras situações de bullying, situações de dificuldade de se relacionar. E ela tem plena consciência. Nós colocamos ela no escotismo. E aí? Foi o terapeuta do meu marido que indicou, e ele falou, vai ajudar a sua filha por conta das relações, de tudo isso. Foi a melhor coisa que a gente fez na vida dela.
Todo sábado ela vai pro campo, ela tá com a tropa dela, eles trabalham em equipe, eles não podem andar sozinhos, eles precisam andar em 2 sempre, eles têm as atividades que elas são colaborativas, os mais velhos cuidam dos mais novos, ela já foi acampar 2 vezes, ela vai não sei pra onde, eles fazem um monte de coisa. Foi muito legal. E aí, o que foi diferente? Embora o ambiente todo favorecesse, porque eles têm esse acolhimento, ela chegou diferente. Ela chegou devagar. Eu e aí, você tá gostando? Tô, mãe, mas você sabe, eu tô devagar, eu quero conhecer as pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam aos poucos. É uma meta-análise, né? É uma autoanálise. Muito legal. E ela já... É como se ela estivesse falando pra ela mesma, né? Olha, eu vou chegar devagarzinho. É autoconceito, né? É o estado de presença, né? Exato. Momento. Então eu me conheço, eu sei que eu tenho minhas limitações emocionais, eu sei que eu tenho dificuldade de lidar com isso, e eu sei que eu preciso ir devagar. Mas ela sofreu muito, inúmeras vezes, de dizer coisas que me assustaram. Do tipo assim, eu acho que eu não preciso estar nesse mundo. Né? Não com essas palavras, eu não gosto de repetir, mas eu falava assim, de jeito nenhum. Você tem o seu papel e a sua importância aqui nós vamos te fortalecer. Por isso que eu falo, não é birra. Não existe birra. Nenhum comportamento acontece do nada. O TOD não acontece, não é falta de educação, não é mimo, não é demais, não é passar a mão, não é falta de regra. Não é falta de porrada. Não. É uma criança que tem um componente emocional diferenciado, que precisa de ajuda e que o ambiente tem que favorecer, precisa de regras, limites como todas as outras. E esse adulto que cuida dessa criança, ele precisa se conectar com ela e não com o restante. Entender a necessidade dela, não de quem tá falando que você precisa bater para corrigir. Por isso que bater boca não vale a pena, né? Porque você não vai conseguir mudar esse conceito, mas você pode ajudar seu filho. E é isso que fica. Antes da gente encerrar, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu atendimento. Bom, eu tenho uma página, é o @Todd_, te conto tudo. Faz assim, ó. Tudo que aqui, tem dela tá aqui embaixo no card do YouTube, ó. @Todd_, te conto tudo, me segue. Eu sou educadora parental. Eu me especializei em famílias neurotípicas, embora eu atenda famílias de forma geral. Eu gosto de lidar com famílias, com pais, com mães, com seres humanos. Você não atende só o filho, você atende... Eu não atendo o filho. Ah, você não atende o filho? Eu não falo com o filho, eu só falo com pai, mãe ou cuidador. Vamos recomeçar o episódio que eu achava que ela falava só com o filho. Não, eu falo só com pais, né? E o meu trabalho, por meio da minha história de vida, que eu estagio, né, até hoje, eu tenho meu objeto de pesquisa ali em casa todos os dias. Eu me tornei educadora parental. Eu acabei de concluir uma pós-graduação em formação integral em educação parental. E eu atendo famílias. Eu tenho 2 projetos. Um que é o atendimento particular, personalizado para essas famílias que me procuram. E que online ou é só presencial? Como que funciona? Online. Eu atendo pessoas que estão na Alemanha, no Japão, excelente, Estados Unidos, em vários lugares do Brasil. O que eu menos atendo é São Paulo. Sério? A grande maioria está fora de São Paulo. Eu imagino a dificuldade até cultural de você atuar em famílias fora do país, né? Mas são brasileiros. Não, eu imagino. Só que ainda tem a influencinha, né? Tem alguma coisa ali. Imagina essa família que estava no Japão. Muito difícil, né? Tem gente que nem sabe o que é transtorno opositor desafiador. Mas aí é esse o meu trabalho. Eu marco atendimentos online, eu falo com as famílias, às vezes só a mãe, às vezes só o pai, às vezes 2 juntos, né? Às vezes vem uma cuidadora, vem uma avó e participa. E a gente trabalha justamente nessa dinâmica de entender o que é esse transtorno, o que é que meu filho tem, por que ele não responde aos comandos, o que está dando errado e como eu posso assumir uma nova maneira de comunicar com meu filho. Então esse é o meu trabalho. E eu adoro o que eu faço com orgulho porque eu sei o quanto esse trabalho me beneficiou enquanto mãe. E aí eu reproduzo isso agora com outras famílias. E também eu tenho um projeto, posso falar dele? Com certeza. Que é um projeto social que se chama Sopro. Esse projeto social é o mesmo trabalho que eu faço com essas famílias no personalizado, porém são famílias que não podem arcar com os custos de um atendimento parental.
mas que estão numa situação muito parecida com a situação que eu estava quando eu comecei a olhar para minha filha e para os desafios, né, que ela passava e que eu precisava ajudá-la. Então eu acolho essas famílias, eu tenho um programa de atendimento que tem começo, meio e fim, que eu trabalho conexão, rotina, resolução de conflitos, acolhimento, uso de telas, comunicação assertiva, regras e limites. Quanto tempo dura esse São acompanhamento? 6 encontros. São 6 encontros. De 4 a 6 encontros. Uma vez por semana? Uma vez por semana eu atendo essas famílias. Eu tô com um volume muito grande de famílias, então eu tô fazendo quinzenal. Embora ele vá se estender mais, mas eu pego mais gente mais rápido, mas pro ano que vem eu vou voltar para o semanal para reorganizar. Eu tenho uma listinha de espera aí que tá, mas eu tô atendendo bastante gente. E eu chamo Sopro por conta de uma formação que eu fiz com a Aline Cestaroli, que o logo dela é um dente de leão. E eu achei interessante que eu fui ler a história do dente de leão, que o dente de leão é aquela florzinha, que é aquela penugem branca que você pega na rua, assopra e cai um monte de sementinhas. E onde cai uma sementinha, nasce uma outra. Então, o meu projeto Sopro é isso, é soprar para essas famílias a possibilidade de fazer diferente. E eles vão fazer diferente, os filhos vão fazer diferente, tudo vai ser diferente. Então, esse é o meu trabalho como educadora parental. E o seu trabalho que assistiu esse vídeo até o final, você vai pegar o seu dedinho, vai colocar no like, você vai pegar esse vídeo maravilhoso, esse episódio muito esclarecedor, você vai mandar naquele grupo de mães, toda mãe tem um grupo de mãe, né? É isso mesmo. No grupo do prédio, no grupo da escola, entendeu? Você vai pegar esse episódio aqui e você vai assoprar como se fosse um dente de leão, porque a informação precisa chegar para muitas pessoas. Exatamente. Certo? Andréa, muito obrigado pela participação. E agora nós vamos gravar mais um. Né? Nós vamos gravar mais um episódio e nós vamos falar sobre as dificuldades da educação da criança. Acho que é isso, né? Pode ser? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu, beijo. Tchau. Tchau.